Ok, minha galera. A arte rupestre vai estar presente na história humana há aproximadamente 30 ou 40 milhões de anos, localizada ali na pré-história humana. É possível que existam registros mais antigos, é possível que a arte rupestre seja mais antiga que isso, mas os registros que nós temos datam desse período aqui, tá bom? 30 a 40 milhões de anos. A técnica usada para elaborar os desenhos rupestres ou era a pintura, através de pigmentos que poderiam vir de plantas, de frutas, de minerais e daí por diante, entendeu? De algum elemento da natureza. Eles pegavam, elaboravam um pigmento, iam lá na parede e usavam esse pigmento para dar uma coloração naquela parede. Ou através de gravura, que é um outro processo. No caso, seria pegar uma pedra mais dura do que a parede onde eles iriam gravar e esculpir diretamente na parede o registro que eles queriam deixar. As duas técnicas estão presentes nos registros que a gente tem da arte rupestre. Beleza? Onde predominantemente elas vão acontecer? Em cavernas e em paredões rochosos. E aí nós temos duas teorias. A primeira é de que essas cavernas e esses paredões rochosos eram um lugar de culto para essas comunidades primitivas, entendeu? Não era uma moradia, mas era um local onde essas comunidades se reuniam para prestar culto ou para fazer alguma coisa de caráter comunitário. É uma possibilidade. A outra possibilidade é que eles moravam lá, entendeu? Mas, de qualquer forma, é nesses ambientes, na caverna e em grandes paredões, que vão estar presentes os maiores registros que nós temos da arte desse período. Aqui no Brasil, tem um local aí que é famoso por ter muitos desses registros rupestres. Eu não lembro exatamente qual é o nome, mas tem aqui no Brasil. Até aí, ok? Nenhuma dúvida, né? De boa, suave, ixi, tranquilo. E aí que entra pra gente aquilo que realmente importa para a aula de hoje. O que significam os desenhos nas cavernas? O que significa a arte rupestre? É possível saber exatamente o que significa ou não hoje em dia? Para começar. Gente, são 30, 40 milhões de anos atrás. Exatamente não tem como saber. Tem como teorizar. Tem como imaginar. As três maiores teorias são essas. Ou era apenas um registro, ou era de caráter religioso, ou era um significado estético. E pode ser ainda que sejam as três coisas ao mesmo tempo. Mas vamos por parte como Jack o Estripador. No sentido de registro, é possível que a arte rupestre tenha sido a maneira como o homem primitivo conseguiu guardar acontecimentos importantes da sua comunidade. Além disso, ela pode ter sido a maneira como esse homem primitivo conseguia passar o seu conhecimento adiante. Vamos fazer aqui uma experiência com vocês. Imagina aqui, eu tenho aqui o Pedrinho. Pedrinho teve filho, Pedro 1 e Pedro 2. Calma, olha aí. Pedrinho, um homem primitivo, morava perto de um lago e próximo do lago crescia uma planta. Pedrinho foi lá, tomou essa planta, fez um chá dela e morreu. A planta era timbó. Beleza?
Pedro I, filho do Pedrinho, no dia do enterro do pai, colocou lá um desenho na parede. Ele desenhou a planta e desenhou uma caveira, vamos supor. Entendeu? Para simbolizar de que aquela planta fez mal pro pai. Sacou a parada? Muito bem. Serviu como registro e, ao mesmo tempo, está passando uma mensagem para as futuras gerações de que aquela planta, se for feito chá, vai causar morte. Manjou a parada? Pedro I teve 2 filhos. João I, João II, João III. 3 filhos, mas acabei dando mais um. João I, João II, João III. Aí João III morava naquele mesmo lugar, notou que quando os peixes comiam aquela planta, eles ficavam desorientados e era mais fácil pegar eles. E aí ele passou a usar aquilo como técnica. Ele também percebeu que quando o peixe consumia e ele lavava o peixe, a toxina da planta não fazia mais mal. E ele poderia comer à vontade. Então ele foi lá, começou a usar essa técnica e escreveu na parede lá. Ó. É possível usar essa planta para pescar. Temos uma nova informação. E aí percebam, à medida em que coisas novas vão sendo descobertas e registradas, mais informações são tidas, aí são distribuídas na comunidade e a tecnologia desses povos vai aumentando. Entendeu? Então, sim, a pintura rupestre tem esse valor de registro, tem esse valor de conhecimento passado adiante. Ela é a primeira enciclopédia do homem primitivo. Entendeu? Muita coisa poderia ser aprendida pelo homem do passado só de olhar para essas paredes. Coisas que pode ser que para a gente seja difícil perceber, porque a gente está acostumado com o Google e com o livro. Alguma dúvida? Uma outra possibilidade é que esses desenhos tenham um significado religioso, que eles façam parte de um ritual. Aí entra a nossa outra dramatização. Imagine aqui Mário Jorge. Mário Jorge quer caçar. E ele quer ter certeza de que ele vai conseguir pegar um bisão, um boi, sei lá. E ele acredita que se ele desenhar aquele animal na parede, ele vai conseguir encontrar ele na floresta. E vai conseguir caçar ele. Então, desenhar o animal antes de ir para a caça se torna um ritual religioso para ter certeza de que vai conseguir encontrar o alimento. Professor, qual é a lógica disso? Nenhuma. Nem faz sentido ter lógica, é religião. Não tem uma explicação. Só é a crença da pessoa sobre aquilo. E ponto final. Não tem uma explicação lógica. Se tivesse explicação, era ciência, não era religião. Estão entendendo a parada? Chamamos isso de ritual propiciatório. É a ideia de que eu posso antecipar no presente alguma coisa que vai acontecer no futuro. Beleza? Por último, é possível também que esses desenhos tenham um valor estético. Pode ser que o Pedrinho, o Joãozinho das cavernas, simplesmente gostava de desenhar. Simplesmente curtia rabiscar um papel. Só isso, ele achava bonito e fazia. O que é uma explicação completamente plausível. Vocês já viram tanta coisa que a gente faz só porque a gente quer fazer? Também cabe. Entendeu? Isso é possível. E repito, também é possível que as 3 coisas aconteçam ao mesmo tempo. Pode ser que os desenhos da caverna sejam ao mesmo tempo um registro, um ritual religioso e um exercício estético que o cara fez só porque achava bonito.
Não tem problema. E para a gente, o que significam esses desenhos hoje? Para a gente, significa uma percepção do conhecimento simbólico, de que naquela época o ser humano já havia começado a simbolizar, a refletir sobre a sua realidade. Já demonstrava alguma diferença em relação aos outros animais à sua volta. Uma noção de vida, de morte, de tempo, de espaço, uma noção de acumulação de conhecimento, entendeu? Tudo isso pode ser deduzido a partir das pinturas das cavernas. É uma demonstração da capacidade do homem primitivo de entender o seu mundo, de ter conhecimento simbólico.